Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. A revista da Central Gospel, nesse terceiro trimestre de 2025, nós vamos estudar as epístolas universais, um jeito simples e prático de aprender a ser um verdadeiro cristão. Essa revista é comentada pelo pastor Walter Brunelli. E nós, durante esse trimestre, iremos estudar 13 lições. Tiago, começaremos com Tiago, a epístola da fé. Iremos falar na lição 2 sobre coisas de cima e de baixo. Depois, na 3, a incerteza dos projetos. Então, as 3 primeiras lições, estudaremos a epístola de Tiago. Na lição 4, abordaremos a epístola de Pedro, a epístola da esperança. Depois, falaremos do relacionamento e submissão a Cristo, ainda em Pedro. Alegria abundante no sofrimento, crescimento, fé e perseverança, e em defesa da promessa. Lição 8. E da lição 9 ao 13, abordaremos a epístola de João, a epístola do amor, a identidade dos filhos de Deus, na lição 10, na 11, nascidos para vencer, na 12, uma senhora e um irmão, e finalmente, na lição 13, a epístola de Judas, os santos em guerra. Essas epístolas gerais, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João e a epístola de Judas, essas 7 epístolas gerais, nós podemos ter Tiago, a fé, Pedro, a esperança e João, o amor. Então, temos aí as 3 virtudes teologais, a fé em Tiago, a esperança em Pedro e o amor em João. E Judas batalhando pela fé que nos foi dada. Vamos então à lição de número 1. Tiago, a epístola da fé. O texto bíblico básico aqui se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 1, verso 5, 6, 12, 16 e 23. Começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Verso 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Verso 16, não erreis, meus amados irmãos. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Agora Tiago, capítulo 2, verso 1 ao 3 e o verso 18. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disser, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé
sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O texto áureo da nossa lição é: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Muito bem, meus amados irmãos, vamos à palavra introdutória da Epístola de Tiago. Ao longo desse trimestre serão abordadas as epístolas universais, também conhecidas como epístolas gerais ou ainda católicas, não porque são da Igreja Católica, mas é porque a palavra católico, katos, no grego, holos, quer dizer de acordo com o todo. Então, temos a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Esta porção do Novo Testamento trata da conduta do cristão diante das adversidades da vida, encorajando a epístola de Judas a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. Nesse estudo, iremos iniciar com a epístola de Tiago, cujo tema central é a maturidade cristã. O autor apresenta orientações para alcançá-la, corrigindo também equívocos sobre o propósito das provações e destacando que muitas incompreensões na jornada de fé decorrem da falta de crescimento espiritual e da sabedoria. Por isso que ele manda pedir sabedoria. Vamos falar um pouco de Tiago. Um líder serviu sua missão apostólica. Reconhecendo Jesus não apenas como Messias, o Cristo de Deus, Lucas 9, verso 20, Tiago demonstra plena submissão e dedicação ao serviço divino, ao apresentar como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago 1:1, sem mencionar seu parentesco com o Salvador. Sabemos que Tiago era irmão do Senhor. Essa omissão dele parece intencional, talvez por considerar mais digno destacá-lo a Jesus como seu Senhor. Falemos quem foi Tiago. Apesar da incredulidade dos irmãos de Jesus, em Marcos 6,13, João 7,5, Tiago tornou-se um fervoroso apóstolo. Sua transformação provavelmente ocorreu ao testemunhar a paixão e a ressurreição de Cristo, obedecendo também a ordem de permanecer em Jerusalém. Tiago foi reconhecido como líder da igreja em Jerusalém. Foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, verso 1 ao 30. E foi ele que teve a sua última palavra final. Tiago escreve aos crentes dispersos da diáspora. Carrega a ideia de espalhar sementes, refletindo a consideração dos destinatários em meio às tensões sociais e econômicas que sofriam pela expansão do Império Romano. A Epístola de Tiago talvez foi uma das primeiras a ser escritas no Novo Testamento. Alguns datam essa epístola do ano 45 a 49. E ela é comparada frequentemente com o livro de Provérbios. Há também paralelos com o Sermão do Monte de Jesus em Mateus 5, 6, 7, devido ao seu caráter prático e o seu ensino moral. Vamos aos destinatários da carta. Tiago dirige sua carta às 12 tribos da dispersão ou da diáspora, aludindo aqui cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Ele utiliza o termo irmãos 19 vezes ao longo de sua epístola, não apenas para refletir
a seus compatriotas, mas também para enfatizar que foram gerados por Deus e fazem parte da família de Deus. Tiago 1, verso 18. Vamos ao ponto 2 da nossa revista. Atravessando provações com maturidade espiritual. Tiago apresenta princípios fundamentais para que o cristão lide com as adversidades da vida, demonstrando que as provações podem ser oportunidades para o processo de santificação e para o fortalecimento do caráter. 2.1. Alegria e paciência. Tiago ensina-nos a enfrentar as tribulações com alegria e mostra que as tribulações e provações é uma oportunidade para o crescimento espiritual, pois as dificuldades promovem o desenvolvimento de virtudes indispensáveis à maturidade, entre elas a paciência. Tiago 1, verso 2 e 3, e também conforme Romanos 5, verso 3 e 5, dizendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, que é definida como uma capacidade de tolerar contrariedades, dissabores, infelicidades ou incômodos com resignação, sofrimentos e pontos de honra. Surge ela como fruto das provações, revelando uma fé testada e aprovada. Essa qualidade, também traduzida como perseverança na Almeida Revista Atualizada, é essencial para a vida cristã, capacitando assim o salvo a enfrentar desafios como resiliência e fortalecendo o seu caráter diante de Deus. Vamos ao ponto 2.2, sabedoria e fé. Nos versos seguintes, Tiago apresenta a sabedoria como uma virtude essencial ao enfrentamento das provações. Tiago 1, versos 5 e 6. A sabedoria capacita o cristão a lidar com as adversidades de uma forma equilibrada e prudente. É derramada generosamente por Deus entre aqueles que a pedem com fé. A dúvida, de outro lado, enfraquece a conexão com o Altíssimo, bloqueando suas ações de socorro, tornando o cristão vacilante em sua confiança. Tiago compara o que duvida a instabilidade das ondas do mar e levadas de um lado para outro pelo vento. Tiago, capítulo 1, verso 6, e também conforme Hebreus 11, verso 6. Vamos da humildade e serviço. O irmão do Senhor aborda a relação entre o pobre e o rico, destacando a inversão dos valores no reino de Deus. Enquanto o pobre é honrado na esfera espiritual, o rico deve lembrar-se do caráter efêmero das riquezas e da importância da sua humildade. Tiago 1, verso 9 a 11, e também conforme 1 Pedro 1, verso 24. Falemos da firmeza. Aqueles que perseveram nas tentações ou provações são considerados bem-aventurados, Tiago 1,12, e receberão a coroa da vida, prometida aos que amam e permanecem fiéis ao Senhor, conforme Apocalipse 2,10 e 1 Coríntios 9, verso 25. Falemos ainda da tentação ou provação. Tiago esclarece que Deus não é o autor da tentação, mas permite provações com o objetivo de fortalecer a fé do crente. Tiago 1, verso 13. Tiago também destaca que cada um é tentado na sua própria concupiscência e que as provações são oportunidades para aproximar o fiel do Senhor.
das tentações que provêm do mal, buscar afastar o cristão da comunhão divina. Tiago, então, expõe o processo de tentação, mostrando que seu desfecho final pode ser destrutivo se o indivíduo é atraído pela sua própria cobiça, que gera o pecado, e o pecado gera a morte, e a morte espiritual. Enquanto que a tentação é externa, a concupiscência é uma inclinação interna. Em contraste, Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, não cedeu, porque não alimentava desejos pecaminosos, anulando assim o efeito da tentação. Mateus 4, 1 a 11, temos a tentação de Jesus. Tiago também destaca que quando a tentação externa encontra concupiscência interna, o pecado então é concebido, trazendo assim consequências graves. Tiago 1,16. O saudoso irmão Emílio Conde, que viveu de 1901 a 1971, proeminente escritor, compositor, tradutor e evangelista pentecostal brasileiro, definiu a provação como um convite para a intimidade com Deus, enquanto a tentação é um convite para o mal ou para a sedução do pecado. Vamos ao 2,5, confiança no caráter imutável de Deus. Por fim, para atravessar as provações com maturidade, é essencial ao cristão confiar no caráter imutável de Deus. Sua invariabilidade, mencionada por Tiago, revela um ser pleno, constante, fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tiago 1,17, conforme 1 João 1,5. Tiago utiliza aqui imagens antropomórficas para ilustrar o relacionamento de Deus com os salvos. Ele o descreve como Pai das luzes, Tiago 1,17, simbolizando sua autoridade e constância, e com aquele que nos gerou espiritualmente pela palavra da verdade, Tiago 1, verso 18. Esse nascimento espiritual contrasta com a morte gerada pelo pecado, reforçando que Deus, inabalável em seu caráter, é a fonte da vida e da renovação. Praticantes da verdade, é o ponto 3 da nossa lição. A ênfase dessa sessão está na importância de vivenciarmos a palavra de Deus de maneira prática e coerente com os ensinamentos das Escrituras. Não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes, enfatizando aqui aspectos como a fala, a ira, a verdadeira religião e a igualdade entre os irmãos na fé. Tiago 1,19 a Tiago 2, verso 13. Vamos a alguns pontos aqui dessa parte da epístola de Tiago. Vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, ouçam mais e falem menos. A prática da palavra começa com a disposição de ouvir, pois acolher com atenção é mais valioso do que falar. Tiago 1,19. Contudo, a escuta verdadeira exige resposta, ação de quem ouve. Sem praticar, engana-se a si mesmo, esquecendo rapidamente do que aprendeu com alguém que, ao olhar-se no espelho, não se lembra da própria aparência. Tiago 1, verso 22 a 24. Tiago exalta a palavra, considerando como a lei perfeita da liberdade. Tiago 1, verso 25, e que traz bênção àqueles que a vivem em obediência. Tiago também nos convida a abandonar a ira. A ira humana jamais produz a justiça de Deus. Tiago 1, verso 20. Para Tiago,
o cristão maduro é paciente e evita essa emoção destrutiva como a ira, pois compreende que ela não reflete o caráter divino. O Senhor realiza a sua justiça por meio da graça e da paciência, e não por meio da raiva ou da violência. Tiago 1, verso 4. Tiago também nos chama a praticar a religião pura, verdadeira e imaculada perante Deus. Diz Tiago que a religião pura e imaculada, descrita por Tiago, transcende a rituais e palavras. Ela é a prática transformadora. No plano horizontal, consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e manter-se puro diante de Deus, evitando a corrupção do mundo. Tiago 1, verso 26 e 27. Também, conforme 2 Pedro 1,4, quem controla a própria língua ajuda os necessitados, preserva a santidade pessoal e assim dá provas de uma fé genuína, agradável e aceita por Deus. Tiago trata da língua no capítulo 3. Tiago também nos ensina a não fazer acepção de pessoas. A acepção de pessoas é uma parte importante dessa seção de Tiago 2, verso 1 ao 13, conforme Deuteronômio 1,17. Tiago denuncia a discriminação como sendo algo incompatível com a fé em Cristo. Tiago 2,1. Ele critica o tratamento diferenciado que é dado aos ricos em detrimento dos pobres, destacando que esse é um pecado grave, fazer acepção de pessoas. Tiago 2,9. E que Jesus é o modelo perfeito de humildade que ensina que todos são iguais diante de Deus. Mateus 23, verso 8, Filipenses 2, verso 3 a 11. Por essa razão, Jesus foi chamado de amigo de pecadores e de publicanos. Mateus capítulo 11, verso 19. Em razão da sua humildade, os pobres são preferidos de Deus. Cabe, portanto, à Igreja de Jesus ter uma maior percepção para notar que os desfavorecidos são os verdadeiramente ricos na fé e herdeiros de Deus. Tiago 2, verso 5. Já a arrogância dos abastados faz deles pessoas difamadoras do bom nome do Senhor, com que os crentes são conhecidos. Tiago 2, verso 7, e também Atos 11, 26. Cumprir a lei do amor. Tiago conclama seus leitores a prática da lei régia, a lei do amor, fundamentado em Levítico 19, 18 e confirmada por Jesus em Mateus 22, 39 e João 13, 34. O amor ao próximo. O amor ao próximo, ele elimina a parcialidade e guia a um comportamento verdadeiramente cristão. A lei de Deus é monolítica. Quem falha em um ponto compromete toda a obediência. Tiago 2, verso 10 a 11. Embora a misericórdia triunfe sobre o juízo, aqueles que desobedecem à lei da liberdade, que é a lei do amor, enfrentarão severo julgamento, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Tiago 2, verso 12 e 13. Vamos ao quarto e último ponto da nossa lição: a fé e as obras. A relação entre fé e obras é um tema fundamental da Epístola de Tiago, que enfatiza que a fé verdadeira se manifesta por meio de ações. Longe de contradizer Paulo na doutrina da justificação pela fé, em Romanos 3, 28, Tiago complementa o entendimento que as obras são uma evidência prática de uma fé legítima, tornando viva e capaz e eficaz. E não há contradição entre Tiago e Paulo.
Paulo está falando da justificação pela fé diante de Deus. Tiago mostra a justificação pela fé com as obras diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Portanto, não há nenhuma contradição. Vamos ao testemunho da fé. Tiago inicia a sua argumentação demonstrando que a fé precisa ser evidenciada por ações, atos concretos, que apenas palavras não bastam para suprir as necessidades básicas de declarar e de paz a quem carece de alimento e vestuário sem lhe oferecer o mínimo necessário à subsistência. É um exemplo de fé inoperante e sem proveito. Que a fé verdadeira e prática transforma a maneira como cuidamos do próximo, especialmente em suas necessidades vitais, conforme 1 João 3,18. Vamos à fé sem vida. Uma fé que não resulta em obras é uma fé morta, estéril e inútil. Tiago condena aqueles que a professam, mas não a demonstra por meio de atos de amor. Ele reforça essa ideia ao afirmar por 3 vezes que a fé sem obras está morta. Tiago 2, 17, verso 20 e 26. As obras aqui são mencionadas como atos de amor, que cumprem o mandamento divino de amar o próximo, como ajudar irmãos em suas necessidades essenciais, evitando a superficialidade ou a negligência. Vamos ao ponto 4.3. A fé sem frutos. Diz Tiago, e faz uma ilustração impactante ao mencionar os demônios, que creem em Deus e até tremem diante dele. Tiago 2,19. Essa crença, embora reconheça a existência do Altíssimo, não resulta em obediência nem em transformação. Assim, Tiago expõe que uma fé sem atitudes concretas não tem relevância, pois é incapaz de gerar frutos espirituais ou impactar a vida do próximo. A fé que salva. Para demonstrar que a fé verdadeira é comprovada pelas obras, Tiago cita 2 personagens opostos: Abraão, o patriarca de Israel, e Raabe, uma mulher que era pagã e meretriz. Tiago 2, versos 21 e 25. Ambos, apesar de suas diferenças, expressaram uma certeza viva que se manifestou em atos concretos. Abraão demonstrou a sua fé ao obedecer ao Senhor, e Raabe mostrou a sua confiança em Deus ao proteger os espias. Isso revela que a fé salvadora transcende origens, status ou circunstâncias, e que ela é evidenciada por ações concretas. Vamos falar ainda da integração entre fé e obras. As obras são reflexo natural de uma fé genuína. O 2º capítulo da Epístola de Tiago termina com uma analogia poderosa. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, verso 26. Atos concretos de amor e de cuidado com o próximo torna a fé visível e relevante, evidenciando uma vida cristã autêntica que vem glorificar a Deus. Para concluir, as provações são caminhos que Deus usa para nos moldar e nos conduzir à maturidade espiritual. Perseverar, buscar sabedoria em oração e viver em obediência à palavra de Deus fortalece nossa esperança e afasta o engano e nos leva a uma vitória. Ao enfrentarmos desafios, confiando no Senhor, nosso testemunho se torna uma expressão viva
de sua misericórdia, inspirando também outros a glorificarem o seu nome. Que a nossa fé prática seja marcada por compaixão e amor ao próximo, transformando nossa existência e alcançando a todos aqueles que nos cercam. A fidelidade cristã haverá de ser cobrada de todos os que professam o nome do Altíssimo, por meio de ações concretas que confirmem que a fé sem obras é morta. Vamos às atividades para fixação. Primeira pergunta: qual a relação humana entre Tiago e o Senhor Jesus? Bom, eles eram irmãos por parte de mãe. Tiago era irmão do Senhor, que não cria no Senhor inicialmente, mais tarde passou a crer, provavelmente após a ressurreição de Jesus. Em quais sentidos a palavra tentação é aplicada a Tiago 1? Aqui a resposta é como exposição ao pecado e como provação da nossa fé. Com isso, meus amados irmãos, concluímos a primeira lição das epístolas universais nesse terceiro trimestre. Semana que vem, iremos estudar a lição 2, coisas de cima e coisas de baixo. Não é? Não perca, será algo maravilhoso e que nós possamos focalizar nessa epístola e ao mesmo tempo te desafio a ler a epístola de Tiago. E depois, claro, conforme nós formos decorrendo o trimestre, leia 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas. Esse trimestre é uma oportunidade maravilhosa que temos de aprender as epístolas universais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você acione o nosso canal no YouTube, divulgue ele, coloca aí um sinal de joinha, faça um comentário. Tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse canal é relevante e ajuda o canal do YouTube a promover o nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se inscreva, divulgue, fale e participe assistindo os vídeos aqui toda semana. 5 escolas dominicais são comentadas: a revista CPAD, a revista Betel, a revista da CADB, a revista Central Gospel e a revista da Conimadeb. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.